Olá, meu amigo empresário, minha amiga empresária, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal do YouTube da CDT Company, ou você que é contador, amigo nosso, ou você que trabalha em empresas e gosta do assunto contabilidade, você que é aluno de contabilidade, fique à vontade. Aqui é um canal para que a gente construa conhecimento de contabilidade. A CDT Company fica agradecida pela presença de vocês aqui no YouTube. E hoje a gente vai ter um tema que é muito legal, muito interessante e acontece todo ano com a maior parte das empresas. Ganho de capital na empresa. A pessoa jurídica que tem ganho de capital faz o quê? Tem que se preocupar? Como ela vai agir? Como ela vai entender esse ganho de capital e como você se comunicar melhor com o seu contador? Bom, após a vinheta, fique aí que você vai saber tudo e mais um pouco sobre ganho de capital na pessoa jurídica. Olá, meu amigo empresário, minha amiga empresária, amigo aluno de contabilidade, contador, você que acompanha a CDT Company. Nós estamos aqui hoje para falar sobre algo que acontece nas operações diárias das empresas, que é o ganho de capital. O que é o ganho de capital, Marcelo? Bom, vamos entender o seguinte. Vou dar um exemplo bem prático. Você comprou uma máquina e um equipamento, utilizou ela durante 2 anos e hoje você vai revendê-la para adquirir uma de última geração. Uma importada, que você está trazendo de fora até. Só que no mercado nacional, essa máquina é uma raridade. Ela tem um valor hoje no mercado alto. Então, o valor que ela está registrada no seu balanço, menos a depreciação que ela já teve, porque ela já ficou 2 anos sendo utilizada, é o que a gente chama de valor contábil, o valor de aquisição menos a depreciação. Em relação ao valor que você vai realmente vendê-la, é menor. Então, eu tenho um valor no balanço, vamos imaginar que a máquina seja registrada por 300 mil, tem uma depreciação de 30 mil, e então ela vale contabilmente 270 mil. E você está vendendo por 400, porque ela no Brasil é uma raridade. De 270 para 400, há um ganho. Você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar 130 mil a mais do que é o valor que está na contabilidade hoje no registro dessa máquina. Que o empresário precisa entender é que quando ele faz uma operação dessa, ele tem que comunicar sempre o contador. O contador deve ter um controle do seu ativo imobilizado. Carros, veículos, máquinas, equipamentos, terrenos, edificações, tudo aquilo que está imobilizado na empresa, o contador tem um controle. Quando foi adquirido, a que valor foi adquirido, se foi adquirido com uma nota fiscal, um contrato de compra e venda, isso sofreu uma depreciação ao longo do tempo. Veículos, por exemplo, depreciam pela tabela do Imposto de Renda da Receita Federal 20% por ano, edificações 10% ao ano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse registro foi feito no balanço um dia. Quando você vende, você aliena algo do seu imobilizado, pode dar ganho de capital ou pode dar perda. Perda ou o ganho são registrados na demonstração de resultado do exercício. O contador vai ter que falar que houve esse ganho ou essa perda, vai ter que registrar no lançamento lá e vai aparecer como outras receitas operacionais ou como outras despesas operacionais. O problema é o seguinte: você tem que pagar imposto. Toda vez que você tiver um ganho de capital, você vai ter que pagar imposto. E veja bem como é calculado esse imposto. Lembra do meu exemplo? Uma máquina registrada a 300 mil, menos 30 mil de depreciação, então ela está com valor contábil de 270, vendida a 400, gerou 130 mil de ganho para você. Aí o que nós temos? Nós temos uma tabelinha que fala para você, olha, o quanto você vai ter que pagar para o governo, para a União, é isso. Como funciona essa tabela? São 4 tipos de alíquota. Todo ganho de capital de empresa que for até 5 milhões de reais de ganho, você tem que pagar 15%. Quando for de 5 milhões a 10 milhões, você paga 17,5%. Quando for de 10 milhões a 30 milhões, você paga 22,5%. E aí, quando você tiver aquele ganho de capital que ultrapassa 30 milhões, você vai ter que pagar 22,5%. Então, repetindo, 15, 17,5%, 20 e 22,5. Até 5 milhões, 15, de 5 a 10, 17,5, de 10 a 30, 20 e acima de 30, 22,5. É muito dinheiro. Se você não recolher, vai ter multas e juros. Então você tem que comunicar rapidamente. E agora vem uma dica. Você tem que comunicar ao seu contador, mas não lá no final do ano. Você faz uma venda em março, comunica o seu contador em novembro. Não pode. Por quê? Esse recolhimento tem que ser até o último dia útil do mês subsequente à venda que gerou o ganho. Então, se você vendeu em março e gerou um ganho, você tem que pagar esse imposto sobre o ganho de capital até o último dia útil de abril. Então, não adianta você reter essa informação. O seu contador tem que ser o primeiro a saber essa informação. Que ele faça o quê? Ele vai ter que entrar
no Sicalc, vai gerar uma DARF, que tem um código lá 0507, e passar para você pagar até a data do último dia útil do mês subsequente. E aí você está kit com a receita. Você fez o pagamento do seu ganho de capital. Bom, isso tudo tem que ser controlado, porque tem empresas que têm centenas de imobilizados, de equipamentos com alta geração de valor. E aí você tem que ter tudo isso dentro de sistema, sistematizado, para você dar baixa desse item, porque ele foi vendido, ele não pode estar no próximo balancete da empresa. E você ser tributado corretamente falando. Bom, algumas coisas são importantes, porque esse ganho de capital, além de você pagar o imposto sobre ganho de capital, ele vai para a DRE. E no lucro presumido e lucro real, este valor é diferente. Você vai ter que pegar esse valor de uma receita, a gente chamava isso de receita não operacional, agora é outra receita operacional. Ele vai se somar ao valor da base de cálculo do lucro presumido e ele vai gerar os impostos sobre a renda da empresa, IRPJ e contribuição social. No lucro real, a mesma coisa. O valor do ganho de capital, que for lá outra receita operacional, vai se somar à base de cálculo do lucro real para ser tributado também de IRPJ e contribuição social do lucro líquido. Então tome muito cuidado com o ganho de capital. Não é brincadeira. Você tem a base de cálculo para o ganho de capital que tem que ser pago no mês seguinte, mas ele também vai para a DRE e se soma com, no caso de lucro presumido e lucro real, ele se soma com as bases de cálculo do lucro presumido e do lucro real. Então é muito importante que você, como empresário, você como contador, aluno de contabilidade pode estar aqui presenciando essa aula, que você entenda que esse diálogo rápido, emergencial entre empresa e contador tem que existir sempre. Às vezes, nós recebemos documentos aqui no escritório depois de 4, 5 meses de acontecida a venda e percebemos que houve uma venda com ganho de capital. Aí temos que jogar a multa, jogar os juros, fazer todos os processos de uma forma posterior ao ato. Então, tome muito cuidado, aprenda que o melhor amigo seu é o contador. Então, fale tudo para o contador. Registre tudo que acontecer aqui de operações, atos dentro da empresa, tem que virar um fato contábil. Você tem que comunicar, ok? E assim você vai estar sempre resguardado, pagando os tributos em dia, sem juros, sem multa e sem correr nenhum tipo de risco, ok? Espero que tenha sido muito importante esse conteúdo para você. Não é difícil ter ganho de capital nas empresas, é muito comum, aliás, e você agora sabe como proceder, ok? Convido você a se inscrever, se não é inscrito, a convidar outras pessoas da área contábil, da área empresarial, a estar nas nossas redes sociais da CLT Company, no Instagram, no YouTube, e até a próxima. Muito obrigado.